Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Viva Bem, na nossa segunda-feira. Muito vento por aqui, e aí, tá muito vento? Gente, que frio é esse? Mas aqui no nosso Viva Bem vai estar um espetáculo hoje, porque nós vamos dançar pra caramba. Então, novamente, eu já tô falando pra vocês, arrasta tudo que tem aí do lado, que daqui a pouco a nossa professora de ginástica, Amanda Oliver, vai arrasar aqui na dança, hein? E acho que vai vir uma zumba por aí, hein? Você nunca zumbou? Nós vamos zumbar hoje aqui. Mas, antes da gente ir para o nosso primeiro bloco com a nutricionista Roberta Franco, que ela vai dar umas dicas, gente. Será que influencia a digestão com emagrecimento? Vai ser legal pra caramba, não perca. Eu gostaria de fazer um agradecimento às pessoas que se comoveram. Eu estou muito grata com o pessoal que ajudou ontem com mantimento, com roupa, com colchão, do pessoal que perdeu abrigo, as casas, né, por conta da chuva. Nós fomos, né, eu e o meu marido fomos no Bancários ontem, doamos, fizemos a nossa parte e eu estou muito agradecida com o pessoal que também colaborou. Então, o meu pedido para vocês é: continue colaborando. Eles estão precisando ainda de mantimentos, né? Alimentos não perecíveis, roupas de cama, colchões, cobertor. Eu recebi um vídeo agora à noite e o pessoal está precisando. Então, minha gratidão por vocês que ajudaram, e quem não ajudou, corre lá, que é mais um tijolinho para a gente, ok? Muito obrigada. E vamos lá, a doutora Roberta Franco vai dar uma dica de como a digestão pode influenciar no emagrecimento. Segura aí. Boa noite, Carol. Vamos falar um pouquinho sobre digestão. A digestão, ela é muito importante para o emagrecimento, ela é importantíssima em vários aspectos, né? A digestão, ela começa na nossa mastigação, né? Então, o alimento, quando a gente ingere ele está completo. E esse alimento, ele é formado por carboidratos, proteínas, gorduras, depende do que você vai ingerir. E essas frações maiores são chamadas macromoléculas. Essas macromoléculas, elas não têm a capacidade de absorção íntegras. Então, elas precisam ser digeridas, que é diminuídas numa fração menor, para que a gente consiga absorver, para que o organismo consiga assimilar essas substâncias em frações menores. Vamos dar um exemplo do que é mais difícil de ser digerido para o nosso organismo, que é a proteína. Então, todo alimento que tem alguma fração proteica precisa ser digerido em frações menores, tá? Que são os peptídeos. Esses peptídeos podem ser digeridos em frações menores ainda, que são os aminoácidos. E só nessa menor fração que o nosso organismo consegue assimilar e absorver e aproveitar. Então, a gente precisa digerir o alimento para que a gente consiga aproveitar os nutrientes que ele tem, tá? E quando a gente não mastiga bem, nosso intestino, que também tem a capacidade de digerir, não consegue sozinho quebrar esse alimento. Então, a gente precisa pré-digerir através da mastigação. E aí, a hora que chega na nossa parte intestinal, principalmente intestino delgado, essa digestão é mais intensa, diminuindo em pedaços menores, realmente, para que o nosso organismo consiga assimilar. Se isso não acontece, ou porque a gente não mastigou bem esse alimento, porque tudo começa na mastigação, tá? Ou porque o nosso organismo, por algum motivo, ou por deficiência nutricional, ou por parasitas intestinais, a gente não consegue digerir nessa menor fração, o nosso organismo, além de não aproveitar as vitaminas, não aproveitar esses nutrientes, tá? O nosso organismo, ele não consegue assimilar. E aquela fração maior que não foi digerida é reconhecido como um corpo estranho. Esse corpo estranho é
atacado pelo nosso organismo por substâncias do nosso sistema imunológico. E esse ataque do nosso sistema imunológico, a gente pode considerar que é um processo inflamatório. Então, todo alimento que a gente não digerir, seja porque não mastigamos, ou porque a gente está com algum parasita intestinal que está atrapalhando esse processo, ou porque nós estamos com deficiência de enzimas digestivas, ou tomando alguma medicação que compromete a liberação dessas enzimas digestivas, nosso organismo vai sofrer um processo inflamatório. Então, esse processo inflamatório, ele começa no nosso intestino, local, se é por conta da digestão. E esse processo inflamatório no nosso intestino vai alterando a nossa microbiota intestinal, vai alterar a nossa capacidade de digestão, vai alterar a permeabilidade intestinal para que a gente não absorva as vitaminas. O estrago já começa por aí. E aí, o que acontece? Começou a faltar a entrada de nutrientes nas nossas células, nosso organismo entende que está faltando nutriente. E quando está faltando nutriente, por sobrevivência, ele começa a poupar a gordura. Então, tudo que a gente come, o nosso organismo, em vez de utilizar como fonte de energia, começa a poupar como gordura. Então, esse é o primeiro ponto, porque a digestão acaba atrapalhando no emagrecimento ou faz com que a gente aumente o depósito, principalmente de gordura abdominal. E o processo inflamatório que acontece local, na parte intestinal, vai produzir substâncias inflamatórias. E uma dessas substâncias inflamatórias, que não precisa decorar o nome, é um nome difícil, TNF-alfa, vai fazer um processo no nosso organismo que chama resistência à insulina. Essa resistência à insulina faz com que tudo que a gente come, que deveria entrar nas células para que a gente gaste como fonte de energia, né, e não acumule como gordura, essa substância TNF-alfa não permite com que o que a gente come entre na célula. Então, a partir daí, o que acontece? Tudo que você come, além de não te dar energia, começa a ser acumulado como gordura, e principalmente como gordura abdominal. Né? Então, assim, esse processo inflamatório ele começa a nível intestinal, causando todo esse estrago. A alteração de permeabilidade intestinal vai fazer com que toxinas, bactérias do nosso intestino passem para a corrente sanguínea, causando uma inflamação sistêmica. Essa inflamação sistêmica vai aumentar ainda mais a nossa resistência à insulina, fazendo o depósito de gordura abdominal, aumentando o risco de diabetes, risco de hipertensão e a obesidade. Então, é todo um estrago apenas pelo processo digestivo. Então, a digestão é um ponto muito importante. Mais uma coisa que eu vou falar sobre a digestão que é muito importante, que é comprovado hoje, tem alguns artigos científicos bem recentes, o ato de mastigar faz com que a gente libere essa substância. Quanto mais a gente mastiga, quanto mais a gente pré-digere o alimento, nós produzimos substâncias que dão saciedade, fazendo com que a gente coma menos, isso já ajuda o processo de emagrecimento. Mas essas substâncias, além de dar a saciedade, ajudam o nosso organismo a utilizar o que a gente comeu como fonte de energia. Se nós não mastigamos bem esse alimento, ao invés de produzir essas substâncias que dão saciedade, nós vamos produzir uma substância que chama grelina. Essa substância, além de aumentar o nosso apetite, fazer com que a gente coma mais rápido, temos mais fome, vai fazer com que tudo que você coma, ao invés de ser utilizado como fonte de energia, seja armazenado também como fonte de gordura. Então, temos que começar esse processo de digestão pela mastigação e ficar bem atentos se nós estamos digerindo bem esse alimento. Existem alguns alimentos que cada organismo tem capacidade de digerir melhor e outros têm uma dificuldade de digerir. Esses alimentos que você percebe que você não digere bem, devem ser evitados, porque ele vai causar o processo inflamatório, vai causar todo esse estrago e o aumento de gordura, como nós acabamos de falar agora. Sobre o intestino, é bem relativo, né, e é um ciclo vicioso. Então, ou você já tem algum comprometimento no estômago ou intestino, e esse comprometimento atrapalha o seu processo digestivo, né, fazendo com que piore ainda mais, né, causando o processo inflamatório, gerando a obesidade como consequência, ou algum alimento que você esteja comendo que faça mal ao seu organismo, como corante, conservante, ativo químico, alimentos que você não tem capacidade de digerir, pode comprometer. Então, o alimento que você não digere também compromete o seu intestino. Ou o seu intestino já comprometido compromete a digestão, né? Os dois são duas vias diferentes, mas os dois acabam na dificuldade de digestão. E aí o que acontece? O intestino
ele precisa funcionar todos os dias, de 1 a 3 vezes ao dia. Cada vez que você for ao banheiro no dia, sentir-se completamente esvaziado. Só que o fato de ele funcionar todos os dias também não significa que está tudo bem em relação à digestão, tá? Mas o ideal é que funcione. Então, se você já tem um intestino que funcione todos os dias, naturalmente, de 1 a 3 vezes ao dia, já é um grande passo de uma boa digestão. Mas também não significa que está 100% esse processo digestivo. Para um bom funcionamento do nosso intestino, as principais dicas: água, a base de tudo é água, ingerir uma quantidade proporcional ao seu peso. Então, deveríamos ingerir aproximadamente 35 ml por quilo de peso, cada indivíduo, né? Evitar todos os alimentos que você não tem capacidade para digerir bem, né? Então, são alguns alimentos inflamatórios, alguns alimentos com propriedades antinutricionais e alguns alimentos que já são de difícil digestão, por exemplo, como a carne vermelha, que demora alguns dias para ser digerido por completo, como o trigo, que ele tem propriedades aglutinantes, ou alguns alimentos que são fermentativos. Se você ingerir com uma frequência muito grande, vai congestionar a parte intestinal e esse congestionamento vai fazer com que atrapalhe o seu processo digestivo, né? E aí nós devemos ingerir alimentos que são fonte de nutrientes que vão ativar as enzimas digestivas. Principais alimentos são as folhas verdes escuras, legumes em geral, frutas, fibras. Esses alimentos são alimentos fontes de vitaminas e minerais que ajudam a estimular o nosso organismo a produzir as enzimas digestivas e também melhora a nossa microbiota intestinal. São nossas bactérias boas. Quanto maior o número de bactérias boas, menos processo inflamatório a gente tem no intestino, evitando a inflamação e evitando o acúmulo de gordura abdominal. Então, como um resumo, né, qual que é a relação do processo digestivo com o emagrecimento? O segredo, né, para a gente linkar a digestão com o emagrecimento é a mastigação. Então, vamos nos atentar à mastigação. Não precisa contar, mas o máximo de vezes que você conseguir mastigar, mastigue. Evite alimentos que você já percebe que fica mais tempo no seu estômago, no seu intestino, que você não consegue digerir bem. Aumente o consumo de frutas, verduras, legumes e frutas e ingira bastante quantidade de líquidos, né? Dê preferência à água de boa qualidade. E é isso, essa é a dica, né, que eu trouxe para vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês consigam aproveitar. Até mais, boa noite. Legal as dicas da doutora Roberta, né, gente? Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente de volta.